Oi, gente, tudo bem? Como é que estão enfrentando o friozinho que tá chegando? Tá bem difícil, né? Semana passada vocês tiveram uma folguinha na matéria de aplicativos, era feriado, Dia do Trabalhador, né? 1º de maio. Então hoje a gente está retornando aqui para continuar nosso conteúdo da matéria de aplicativos do escritório, aonde a gente ainda está trabalhando dentro do Excel, né? Então, ainda dentro da unidade 2, hoje a gente vai ver sequências, filtros e funções avançadas. Na aula passada vocês já tinham trabalhado com o C, né, com a função C, e hoje a gente vai aprender C encadeado, que seria um C dentro do outro. Também E e O, que a gente consegue trabalhar fora e dentro da função C também, tá? Então, basicamente, para que servem as sequências? Quando vocês têm que digitar uma série de valores e esses valores geralmente sempre vão ser padrão para vocês, vocês conseguem criar sequências dentro do Excel para agilizar esse processo, tá? Por exemplo, eu quero criar uma sequência de frutas, por exemplo, maçã, pera e abacaxi. Eu sempre tenho essa sequência, então eu posso criar uma sequência padrão para isso, semelhante ao que a gente tem em meses, por exemplo, janeiro. Eu não preciso digitar fevereiro, março. Se eu copiar aqui, estender, automaticamente ele já tem uma sequência aqui composta para mim, tá? Agora, se eu digitar maçã, ninguém vai saber que eu quero digitar maçã, pera, ele vai repetir para mim, tá? Então, basicamente, a gente tem sequência para qualquer coisa. E como que eu faço isso? Lá em arquivo, eu vou em opções. Dentro de opções, eu vou em avançado. E no avançado, eu tenho uma série de opções. A que eu vou escolher vai ser geral. Ela tá em cinza escuro. Geral. Aqui, geral. E aqui embaixo, quase já em dados, eu tenho editar listas personalizadas. Ao clicar ali, eu consigo criar listas que ficam sempre ali para mim, tá? Então, eu seleciono nova lista, né? Coloco maçã, pera e abacaxi. Tá? Ok. Vamos conferir se a lista ficou salva lá. Maçã, pera e abacaxi. Ok. Então, fecha aqui. Agora, se eu digitar maçã, ele preencheu automaticamente para mim, tá? Lembrando que às vezes vocês têm listas pré-criadas e que vocês não querem utilizar, então vocês têm a opção copiar célula caso vocês queiram só copiar e não preencher com valores padrões, tá? Então, ali nos meus slides eu tenho, né, que assim como meses, por exemplo, uma sequência que foi criada, pré-definida dentro do Excel, para auxiliar na vida do programador dentro do Excel ou quem utiliza o Excel, tá? Então, eu deixei o passo a passo lá em arquivo, né, dentro do arquivo, opções, avançado, na abinha geral eu tenho editar listas personalizadas. E ali dentro eu crio as listas que eu pretender utilizar na minha execução no Excel, né? Então, eu criei ali, por exemplo, o Prisma, Celta, Cruz. Eu tinha um exercício lá no início da matéria do Excel, tinha, né? Então, a gente poderia ter criado essa lista e usado a lista e não colocado uma por uma lá dentro do Excel. Então, o que fica mais fácil para vocês executar. Depois, a gente tem também filtros, que ele é um pouco diferente da formatação condicional, mas ele fica na mesma abinha lá de classificação, tá? É classificar e filtros dentro do Excel. Para vocês situarem o que eu estou dizendo aqui, ó, classificar e filtrar. Antes a gente tinha lá, a gente aprendeu a classificar, né? Só que a gente não viu nada de filtro.
qual que é a diferença ou por que a gente tem o filtro dentro do Excel? Basicamente, ele é utilizado para que eu oculte coisas que não são importantes e mostre apenas o que é importante. Pense em uma planilha que tem um extenso número de dados e eu quero filtrar apenas para dados mais importantes que eu tenho dentro daquela planilha, tá? Então, o filtro, ele vai ser exatamente isso. Mas, não quer dizer que quando eu estiver filtrando, os dados vão ser removidos. Eles apenas vão ser escondidos da gente visualmente, mas eles ainda vão existir dentro da planilha, tá? Então não se preocupem se desaparecer algum dado na hora que vocês utilizarem filtro, é só excluir o filtro que vai voltar ao estado natural do que tu tinha dentro do Excel, tá? Então, como é que eu adiciono um filtro aqui? Eu vou usar o exemplo que a gente tinha, um exemplo que vocês, é um exercício que vocês fizeram na aula passada, tá? Aqui, eu seleciono a área que eu quero, né, aplicar o filtro, eu quero aplicar só no cabeçalho ali da minha planilha, tá? Daí, dentro da abinha edição, eu tenho classificar e filtrar. E dentro da classificar e filtrar, eu tenho filtro. E automaticamente ele já vai aparecer aqui uma caixinha quadrada cinza com um triângulo dentro. Essa caixinha é o que eu vou ativar o filtro, tá? Dentro dessa caixinha. Por exemplo, digamos que essa planilha tivesse 500 entradas de vencido e não vencido e eu quisesse ver apenas os vencidos. Então, ao clicar nessa caixinha quadrada cinza com a flechinha dentro, eu posso colocar aqui, selecionar tudo ou eu quero apenas o não vencido. Então, eu marco e dou OK e aparece os itens não vencido. E o processo inverso também, eu posso marcar apenas o vencido e ele desaparece ali. Para vocês observarem que os dados não são excluídos, vocês aqui no ladinho na lateral, basicamente o que aconteceu, sumiu a cédula 2 aqui, que era o vencido, tá? Então, ao sumir essa cédula, não quer dizer que ela foi apagada, ela apenas saiu da área visual de quem está mexendo dentro do Excel, tá? Então, aqui ela ficou obscura pra gente. E eu ainda posso aplicar mais filtros. Por exemplo, eu quero só abacaxi. Então, deseleciona tudo de abacaxi. Digamos que eu tivesse várias entradas de produtos abacaxi, apareceria todas essas entradas, tá? Então, basicamente, o filtro é para auxiliar a parte visual do que vocês têm dentro da planilha. E vocês podem aplicar no que vocês acharem conveniente. Só que quanto mais filtro vocês aplicar, mais restrita vai ser as opções visuais que vocês vão ter dentro. Por exemplo, eu quero aqui aplicar 2021. Eu quero só 2021, tá? E depois eu quero colocar aqui abacaxi. Não dá, porque eu não tenho opção da data de validade de 2021 em abacaxi, só abacate, tá? E se eu não quiser o abacate, basicamente vai desaparecer tudo e eu não tenho essa opção. Você tem que ter uma entrada válida, tá? E agora, vocês fizeram tudo isso, como que eu volto, como eu retorno ao estado normal? Dentro da mesma abinha, eu tenho como limpar o filtro e depois eu tenho ainda como desmarcar o filtro, tá? Então, vocês conseguem voltar sem problema nenhum para o estado atual que vocês tinham dentro da planilha, tá? Então, basicamente, é esse o intuito dos filtros dentro do Excel. Agora, voltando para as funções. Lá, na aula passada, a gente trabalhou com a função C, usando apenas dois valores, né? Se ou é isso ou é aquilo, verdadeiro ou falso, né? Mas agora a gente consegue usar, é importante vocês saberem usar mais funções dentro do C, tá? Podendo ser o C mesmo, podendo ser ou, e, soma. Qualquer função que vocês tiverem, vocês podem usar dentro do C. Mas qual que é o objetivo que eu quero mostrar hoje para vocês, que é o C encadeado? Ele basicamente vai possibilitar que a gente teste valores maiores de possibilidades, tá? Ou seja, eu não tenho só mais verdadeiro e falso. Por exemplo, eu tenho que testar
4 possibilidades, só que eu só tenho 2, que são verdadeira e falsa dentro do C. Então, eu tenho que usar estratégias para que eu consiga testar esse número de possibilidades maiores do que o C me proporciona, tá? Então, eu montei um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho datas de vendas, né, de regiões, por N vendedores. E eu tenho a quantia de venda que eles executaram e o valor unitário daqueles produtos. Na tabela em questão, o produto não está inserido, tá? Mas é só um exemplo atípico, tá? Então, aqui a gente vai calcular o valor total, né? Que é o valor da unidade vezes a quantidade. E a comissão vai ser baseada na região, conforme está aqui no slide. Então, a comissão que eu vou inserir nessa tabela vai depender de 4 possibilidades. Então, se for norte, a comissão é 5%, se for sul é 6%, leste 7%, nordeste 8%, tá? E o valor vai ser baseado na comissão que eu tiver aqui. Então, primeiro eu tenho que executar a comissão para depois saber o valor que eu ganhei de comissão, tá? Então, olhando para cá, como é que eu vou olhar para 4 valores dentro do C, tá? Então, é aí que a gente vai usar lista encadeada, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, eu vou calcular aqui, né? Vou fazer o E vezes o D para saber o valor total, tá? Depois, é aqui que entra o uso do C encadeado. Como que eu vou fazer? Basicamente, eu vou iniciar o C normal, né? E vou começar fazendo o meu primeiro teste. Eu vou anotar aqui, ó. Norte, sul, igual a 6. Leste, igual a 7. E nordeste, igual a 8, tá? Então, eu tenho que olhar para esses 4 valores diferentes. Então, como é que vai ficar a função? Igual C. O teste lógico vai ser o quê? Se essa cédula for igual a norte, eu quero que o valor verdadeiro seja 5. Tá, então eu já testei uma possibilidade. Agora, no valor falso, eu vou ter que adicionar mais uma função C, porque eu não tenho só norte e sul, eu tenho norte, sul, leste e nordeste, tá? Então, aqui dentro eu vou adicionar mais possibilidades com o C. Se o valor B2 for igual a sul, se ele for igual a sul, o valor verdadeiro vai ser 6. Caso contrário, eu tenho leste e nordeste. Então, eu preciso adicionar mais um C, porque eu tenho mais que um valor ali, tá? Então, no negativo do segundo C encadeado, eu vou adicionar o leste. Se B2 for igual a leste, eu quero que seja 7% de comissão. E se não for leste, vai ser nordeste, tá? Só que olhando para cá, a gente tem oeste ali. Então, eu vou adicionar mais um C para colocar. Se não for nenhuma dessas, o valor inserido não tem comissão, tá? Então, C B2 for igual nordeste, o valor é 8. E agora vem o nosso falso, que é a última possibilidade, tá? Então,
Se não for Nordeste, nem Leste, nem Sul, nem Norte, a entrada estava inválida. Tá? E agora a gente começar a fazer o processo de término da nossa função, onde a gente vai começar a fazer o fechamento dos parênteses. Quando eu fechei esse aqui, vocês podem notar que aqui piscou. Agora eu vou fechar o outro, piscou aqui. Vou fechar mais um, piscou aqui. E mais um para piscar o último ali. Então, basicamente é isso, tá? Então, norte, 5 de comissão. Vou puxar aqui. 5, 6, 7 e 8 e a entrada inválida, quer dizer que não tem comissão, tá? Agora, o que aconteceu? Eu inseri, ó, se a gente olhar aqui no valor falso do primeiro C, eu coloquei mais um C, tá? Então, desse mais um C no valor falso, novamente eu inseri um C. E novamente eu inseri no próximo aqui, no valor falso do outro, um C. E, basicamente, no último valor falso eu coloquei entrada inválida, que é a minha última possibilidade, tá? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4 Cs para conseguir trabalhar com 4 valores diferentes, tá? Se eu não quisesse adicionar a entrada inválida, eu poderia ter encerrado com esse aqui, tá? Que daí seria leste, 7, se não fosse nenhum dos outros, então seria 8, tá? Então, basicamente, isso é um teste de C encadeado. Mas eu poderia usar em intervalos, por exemplo, ou. Nesse caso eu não posso usar ou, tá? Ou e são outras duas funções. Nesses casos eu estava testando nomes, então não tem como usar ou e, tá? Por isso que eu tenho que fazer uma lista encadeada de C. Depois, para encerrar aqui, basicamente o que eu fiz foi adicionar um C por causa dessa entrada inválida aqui, tá? Então, o que eu fiz? Basicamente, se na entrada G, se na entrada G aqui eu tiver escrito, aqui eu mudei, né? Entrada inválida, eu vou colocar valor inválido. Se eu não tiver entrada inválida, quer dizer que eu vou ter números. Então, eu vou ter que fazer o quê? A multiplicação do total pela comissão dividido por 100 vai me dar o valor da comissão que eu adquiri. Tá? Então, eu executar isso aqui, basicamente, eu vou ter o valor da comissão referente a o valor total dos produtos que o vendedor vendeu. Tá? Então, se eu tivesse aqui, se eu quisesse adicionar oeste igual a 8, 9, eu basicamente encerraria naquele C, eu adicionaria um C a mais. Então, se eu vou fazer o primeiro, eu vou retomar para vocês entenderem bem. Se B2 for verdadeiro, for igual a norte, eu quero que seja inserido 8. Se ele não for verdadeiro, ou seja, se ele for falso, eu vou testar outra coisa. Então, eu vou adicionar mais um C. Vou testar se ele é sul, já que ele não... Se ele não é norte, eu vou testar se ele é sul, tá? Igual a sul. E daí eu vou... Se ele for sul, eu vou inserir 6.
Se ele não for norte e nem sul, ele pode ser leste. Então, eu vou inserir mais uma condição aqui para verificar se ele é leste. Se B2, B2 é igual a leste, então ele vai ser 7. Se a entrada que eu estou testando do B2 não for norte, nem sul, nem leste, ele pode ser nordeste. Então, eu vou adicionar mais uma condição para testar se o B2 é nordeste. Se ele for nordeste, é 8. Se ele não for nordeste, nem leste, nem sul, nem norte, ele pode ser oeste ou pode ser uma entrada que não é válida, tá? Então, eu vou fazer o caso da entrada que não é válida, eu vou adicionar mais um C, tá? Então, se ele não é nenhum dos anteriores, ele pode ser oeste. Então, se B2 é igual a oeste, ele vai ser 9. Então, se ele não é norte, nem sul, nem leste, nem nordeste e nem oeste, certamente a entrada é inválida. Então, o que aconteceu? Eu vou seguir aqui. O cara veio e testou aqui. Se esse valor é igual a norte, eu coloco 5. Ok. Se esse valor for igual a norte, não é. Ele é igual a sul? É, então eu coloco 6. Esse valor do B4 é igual a norte? Não é. Então, vou para cá. Vou para o meu teste falso. Ele é igual a sul? Não é. Ele é igual a leste? É. Então, eu insiro 7. Se esse valor do B5 é igual a norte? Não. É igual a sul? Não. É igual a leste? Não. É igual a nordeste? É. Então, insere 8. Esse valor de B6 é igual a norte? Não. Então, eu vou para um teste do negativo, né? Que é um C dentro. É igual a sul? Não. É igual a leste? Não. É igual a nordeste? Não é. Então, ele faz o último teste e coloca que é a entrada inválida. Porque se não é nenhuma das outras coisas, é porque não existe cálculo para ser executado com esse valor, porque ele não é cadastrado na base que eu estou testando, tá? Então, basicamente, esse é o nosso C encadeado, onde eu utilizo para que eu consiga testar mais que dois casos diferentes, tá? Então, basicamente, é esse o resultado, né? Se vocês quiserem conferir em casa. E ele é um pouquinho complicado, mas com execução repetitiva de vocês vão conseguir dominar ele, com certeza. Eu também tinha falado que tem o E e o O que eu posso usar dentro do C, mas eu posso usar ele em qualquer caso, tá? Essa função, a E, ela vai retornar um valor verdadeiro se o que eu estiver testando for verdadeiro, e se todos os valores que eu estiverem testando forem falsos, vai retornar falso, tá? Então, retorna verdadeiro ou falso sobre um teste que eu estiver executando, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho 2 operandos e eu quero somar se eles forem menor que 10, e caso contrário, eu quero subtrair esses 2 valores, tá? Então, vamos para cá.
Aplicando o ou sem o se, como eu quero subtrair e somar, eu tenho que aplicar o se junto. Sem o se, seria basicamente assim. Se, esse é o teste do e, tá? Então, e, se esse valor for maior que 10, e esse aqui maior que 10. Verdadeiro. Os dois valores são maiores que 10. Depois, 21 é maior que 10? É, mas 3 não é, então ele coloca falso. Então, o e basicamente é o quê? Tudo tem que ser verdadeiro para ele ser verdadeiro. 15 é maior que 10? É, então é verdadeiro. 20 é maior que 10? É verdadeiro, então verdadeiro. 21 é maior que 10? Não. É. Agora, 3 é maior que 10? Não, é menor, então falso, tá? Então, ambos têm que ser verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Ok? Esse mesmo cálculo eu poderia fazer ainda de uma forma diferente aqui. Os dois valores, e aqui eu coloco maior que 10, tá? É a mesma coisa. Não, não é não. Eu tenho que testar eles dentro de cada um. Aqui. Maior que 10. Maior que 10. Não, aqui fora não vai funcionar. Agora sim. Tá? Então, são testes que eu vou fazer em mais que um valor para executar alguma coisa. E no caso do exercício que eu quero executar, basicamente eu quero somar se eles forem maior que 10 e subtrair se eles forem menor. Deixa eu conferir aqui o que eu quero. Somar os valores caso ambos sejam menores que 10. Eu quero somar se for menor, tá? Então, eu vou usar a função se junto aqui. Igual se esse valor for menor que 10 e esse valor for menor que 10, faltou aí aqui, ó. Se e dá os valores. Se isso aqui for verdadeiro, eu quero somar esse. Eu quero somar esse com esse. Se for falso, né, tô na opção de falso, eu quero subtrair. Então, esse menos esse. Quinze é menor, não é. 20 é menor, não é. Então, é falso. Ó, vamos lá. Se A2 for menor que 10 e B2 for menor que 10, eu quero somar, senão eu quero subtrair. Então, se 15 for menor que 10 e 20 menor que 10, não, eles são maiores. Então, não é verdadeiro, é falso. Então, eu quero fazer A menos A2 menos B2. Então, é 15 menos 20 é 5. Depois, se 21 é menor que 10 e 3 é menor que 10, o 21 não é, o 3 é. Mas os dois têm que ser verdadeiros para que seja verdadeiro. Se um não for verdadeiro, ele é falso, então ele vai subtrair, tá? Então, 21 menos 8, menos 3 é 8. 21 menos 3 é 18, tá?
Depois, vai cair a mesma coisa, né? 4 e 12. 4 é menor que 10, mas 12 não. Então, ele vai subtrair 4 de 12, vai ficar negativo. Vou colocar 2 aqui. Agora, ele vai ir para o verdadeiro, né? Se a 4, que é 4, for menor que 10 e 2 não é menor que 10, 4 e 2 são menores que 10. Então, eu vou somar. Vou somar o quê? A4, que é 4, mais B4, que é 2. 6. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho que, nesse caso, eu tenho que executar 2 testes, eu tenho 2 operandos, e eu quero executar uma análise nesses 2 operandos para que depois eu execute alguma coisa, que nesse caso é uma soma ou uma subtração. Então, a função E, para que um valor seja verdadeiro, todos os testes lógicos dela, e o teste lógico é isso que eu falo, lógico 1 e lógico 2, eles têm que ser verdadeiros para que o valor resultado seja verdadeiro. Então, dentro do C, se eu testar 2, 3, 4 valores e estiver utilizando E, e um desses valores for falso, dentro do C, o valor resultado vai ser a condição do falso, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Aqui, por exemplo. Ó, nesse caso, essa é falsa e essa é verdadeira. Então, o resultado vai ser o valor falso aqui, que vai ser a subtração deles, tá? Prosseguindo, agora a gente tem a função ou. Tá, aqui nos slides está a execução, né? Se A2 for menor que 10 e B2 for menor que 10, eu vou somar. Se caso contrário, eu vou subtrair, tá? Então, basicamente, o que aconteceu? 15 é menor? Então, não, é maior, então é falso. 20 é menor que 10, não é falso. 21 é menor que 10, falso. 13 é menor, verdadeiro. E assim eu vou executando o teste lógico para ver depois. Então, falso com falso é falso, falso com verdadeiro, no E é falso. Verdadeiro com falso, falso. Então, o que eu consigo denotar aqui? Para que dentro do E um valor seja verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, senão é falso, tá? Agora, no OU, eu mudo um pouco esse esquema. Eu preciso que um dos argumentos seja verdadeiro para ser verdadeiro, tá? Então, nesse mesmo exemplo, a gente vai usar o OU. Somar os valores caso um deles seja menor que 10, com o OU, tá? Então, caso um deles seja menor que 10. Eu só vou trocar aqui pelo OU. Se ou A2 for menor que 10 e B2 for menor que 10, eu quero somar, senão eu quero subtrair. Então, um deles tem que ser menor que 10. Só que o que acontece aqui? Nenhum deles é. Então, nem vai mudar nada em relação ao que eu tinha antes, tá? É o que eu vou colocar. Resultado do ou. Igual se ou esse valor for menor que 10, ou esse valor for menor que 10, eu quero somar esse com esse. Se for falso, eu quero subtrair esse com esse, tá? Então, aqui não vai mudar nada, porque os dois eram falsos. Só que aqui esse era verdadeiro e esse era falso. E aqui, os dois eram verdadeiros, tá? Então, aqui vai ser o único lugar que a gente vai ver diferença. Deixa eu puxar aqui. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso aqui, do segundo teste, ele mudou porque 21 não é
menor que 10, mas o 3 é. Então, o 3 sendo, o ou ficou ativo, ele ficou verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele vai somar 21 com 13 e vai dar 24, tá? Então, aqui, 1 é, 2 não são, os dois são. Então, basicamente, essa é a análise que a gente faz. Então, os dois não são, nunca vai ser verdadeiro. Um é, dentro do ou, vai ser verdadeiro, se um for. E dentro do e, não vai ser. Se os dois são, sempre vai ser verdadeiro. Então, aqui no teste lógico, 15 é menor que 10 não é, e 20 também não é. Então, o resultado vai ser falso. 21 é falso, é maior, e 3 é verdadeiro porque é menor. No ou, então, vai ser verdadeiro quando for verdadeiro, tá? Sempre que for houver um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ao contrário do e, tá? Então, no e, eu preciso que os dois sejam verdadeiros para que a análise seja verdadeira. E no ou, eu preciso que um seja verdadeiro para que a resposta seja verdadeira, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem para ver hoje. E eu coloquei 5 exercícios no Moodle para que a gente execute, tá? Aqui, o primeiro eu quero que vocês respondam aqui resultado parcial usando C. Aqui, calcule o resultado parcial de cada aluno baseado em sua nota. Se uma das duas for REC, o aluno está em recuperação, ou seja, está em REC. Caso contrário, é aprovado, tá? Então, se houver um REC aqui, tá? Então, o que vocês vão ter que usar? Ou, tá? Se houver um, ele vai ter que colocar aqui com recuperação, tá? Se não houver, não precisa recuperação. Se houver recuperação, se houver pelo menos um, ele precisa de recuperação, tá? No exame vocês vão colocar aprovado, né? APTO ou reprovado, ou 2 pontinhos. Os 2 pontinhos vocês vão colocar quando o resultado parcial for aprovado. Não, vai ser assim, ó. No exame, vocês vão colocar reprovado para quem tiver é a escolha de vocês, mas eu aconselho vocês colocar o seguinte, copiar basicamente o que vocês têm aqui, tá? E usem o tracinho para, digamos, alguém não veio fazer o exame, tá? Depois, no cálculo do resultado final, ele vai ser baseado calcule o resultado final do aluno baseado em suas notas ou na nota do exame. A gente ficou confuso aqui, eu vou arrumar ou eu vou tirar esse exercício, tá? Eu tinha modificado ele, mas ainda ficou confuso para vocês entenderem o que eu quero. E a distância ficou mais complicado. Então, esse eu vou tirar, tá? Esse é o mais chatinho de vocês conseguirem entender o que eu queria que vocês fizessem, tá? Aqui é bem fácil. Eu tenho três categorias ali, e eu quero que vocês coloquem, baseado na idade, né, a idade tá aqui, se a categoria é juvenil, profissional ou master, tá? E depois eu peço também para vocês classificar em ordem alfabética e utilizar o filtro para vocês visualizarem as atletas do sexo feminino na modalidade ginástica, tá? Então, é para fazer essa planilha, utilizar C com ou, tá?
ou encadeado, vocês que sabem, como vocês preferirem. Quero ver a criatividade de vocês, tá? Aqui vocês vão ter que usar ou encadeado, porque vocês têm 3 testes para realizar, tá? Depois, o 10 então eu vou tirar, tá? O 11, o 12. Aqui eu quero que vocês apenas executem a função aqui, preencha com verdadeiro ou falso. Eu quero que vocês utilizem ou e e, tá? Eu quero que vocês adicionem mais uma coluna aqui do lado e façam o resultado para ou e o resultado para e, para ver como é que funciona. Então, igual ou. Se esses valores forem maiores ou iguais, vai ser verdadeiro, né? Senão vai ser falso, tá? Então, vocês vão fazer o teste tanto para e quanto para ou. Basicamente, o que vai acontecer? Aqui, 130 é maior ou é menor, então aqui já é falso. 475 é maior e 125 é menor. Então, no ou vai ser verdadeiro e no e vai ser falso, tá? Quando vocês testarem. Eu quero que vocês testem maior, tá? For maior do que indicado nessa tabelinha. Então, vocês vão testando. Então, a gente já sabe que no e vai ser falso e no ou vai ser verdadeiro, porque aqui eu tive um valor maior. A borracha é maior do que o valor padrão que eu tenho aqui, tá? Depois, aqui, eu quero que vocês executem a média, né? Depois, na situação, eu quero que vocês coloquem 5 conjuntos aqui de situações. Se a média for maior que 9, é ótimo. Se for maior que 8, é bom. Se for maior que 7, é regular. E se for menor que 7, é insuficiente, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês, basicamente, a fórmula. Mas eu vou tirar para ver como é que vocês conseguem fazer. E caso vocês não consigam, eu coloco de volta a fórmula ali para vocês terem uma ajudinha. E aqui no final, aprovado ou reprovado, eu quero que vocês colocam se é aprovado. Eu quero que vocês insiram aprovado se for maior que 7 e reprovado se for menor que 7, tá? Maior ou igual ou menor. Depois, a nota máxima, a nota mínima, o total de aprovados e o total de reprovados. Aqui é soma-se, tá? A gente viu na outra aula. E máximo e mínimo. Aqui, eu quero que vocês coloquem verdadeiro para compra se o carro for bom e for maior que 1998, tá? Então, eu quero as duas coisas, eu vou ter que utilizar E. E depois eu quero ver se ele foi concedido para financiamento. Então, eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso com ou e, tá? Então, se ele vai ser concedido quando a renda for maior que 900 e a situação cadastral, ok, tá? Então, na primeira aqui, não é E, eu acho que eu falei que era E, é ou, tá? Se ele tiver bom ou for maior que 1998, ele é verdadeiro, ou seja, ele é apto para compra. Ou se vocês querem utilizar o C junto para colocar aqui apto para compra, vocês quem sabem, tá? Se não, pode ser verdadeiro e falso direto. E aqui é E. Eu quero que a renda seja maior que 900 e a situação cadastral, ok. Tá? Então, basicamente, são esses exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou tirar o 10, porque ficou um pouco enroladinho, né? E vou tirar a fórmula lá para não dar a resposta para vocês, porque senão fica muito fácil, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem para essa semana. Eu acho que tá bem tranquilo, né? Agora que vocês, com esse friozinho, né, ficar dentro de casa, fazer os exercícios de aplicativos, vai ficar muito melhor, né, gente?
Quem ainda está com alguma pendência no portal do aluno referente às chamadas, me manda e-mail, alguns já me mandaram e-mail, essa semana eu atualizei tudo, né, porque eu tinha deixado uma data maior para entrega, e pelo que a gente viu nas notícias referente ao FSM, certamente a gente vai ter um mês a mais de prorrogação da quarentena, tá? Então a gente vai ter que continuar fazendo as coisas em casa, eu vou continuar fazendo vídeo para vocês. Eu acho que tá ajudando os vídeos, vocês estão tirando as dúvidas. Então, tentem se dedicar, a gente também tá tentando. Se alguém tiver alguma dúvida, só manda e-mail. Se alguém ainda tá com pendência lá das presenças, me manda e-mail. Se alguém não consegue fazer alguma coisa porque ocorreu um imprevisto, manda e-mail, tá? Eu quero ficar ciente do que tá acontecendo com vocês para que eu me prepare também, tá, gente? Então, bom final de semana para vocês. Até terça-feira para quem faz introdução e foco no Excel, porque é bem legal, né?